Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Não obstante, vós, cada um, que per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeita o marido. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado por todos que vieram até aqui hoje. Que o Senhor os guarde em paz na volta para casa. Que agora a gente pare para entender essa porção da tua palavra. Nas últimas semanas a gente viu que Paulo nos ensina a nos sujeitarmos uns aos outros em Cristo. Isso também dentro do casamento. As mulheres sejam submissas, e a gente já falou sobre isso aqui. E os homens amem as mulheres como cabeça da igreja. E no fundo os dois são submissos a Cristo, e nessa submissão eles compreendem qual a função de cada um dentro do casamento. Agora nós vamos falar desse grande mistério que é revelado pelo casamento. E entender porque essa relação entre casamento e a relação de Cristo com a igreja. Por que Paulo faz esse paralelo? Nos ajuda a compreender isso com esse texto. E tudo isso fazemos para engrandecer o teu nome. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vejam só. O título é o grande mistério revelado no casamento. Se quiser baixar um pouquinho mais, tudo bem. Obrigado. Um grande mistério revelado no casamento. Que mistério é esse? Nós vivemos uma época de grande crise, né, no casamento. E essa crise está relacionada à compreensão do que é o casamento. Na nossa sociedade contemporânea, o casamento foi reduzido, pelo menos eu vou trazer um exemplo, a 3 condições, que eu acho que aqui é a maioria da expressão em relação ao que é casamento. O casamento é um contrato matrimonial. As pessoas vão ao cartório e aquilo ali é formalizado um contrato. Quem casa é o Estado. Segundo, é um arranjo emocional, onde um sentimento, que alguns dizem que é amor, está ali envolvido, mas de repente passa um ou dois, acaba o sentimento e acabou o casamento. E o terceiro é um casamento por interesse particular. E a gente vê hoje casamento que dura 1 ano, 2, depois acaba e as pessoas seguem suas vidas, depois arruma outro, passa 1 ano, passa 2, acaba e o casamento é por interesse particular. E no momento, como a gente tem agora essa nova denominação chamada influenciadores, e interessante que a gente vê os influenciadores que dizem, como é que alguém segue essa pessoa, né? O que essa pessoa está aparecendo? Você vai ver o que é que ela publica, é só futilidade. Nada de tão bom quanto. Mas influencia 100 mil, 200 mil pessoas. Então, o casamento, ele está, na verdade, passando uma crise porque é uma crise de aliança. Porque o casamento deixou de ser uma vocação. E vocação, no que eu digo, meus irmãos, é a pessoa casar com propósito. Eu vou casar para permanecer junto, para construir família, para constituir uma família, construir, criar filhos, produzir cidadãos com boas qualidades morais, criar todo mundo com o mínimo de dignidade. Isso independe da condição financeira.
Eu já conheci gente muito pobre que criou os filhos com dignidade. E conheço gente rica que não tinha dignidade nenhuma. Então as causas dessa crise, elas podem ser, primeiro, um contrato, né, que eu falei para vocês, porque é centrado no direito e no dever de cada um. O meu direito é esse, o seu dever é aquele, o seu direito é esse, o meu direito é esse, o seu direito é esse. Até que a gente brinca quando está no curso de direito, quando a gente estuda direito da família, que é exatamente onde a gente estuda sobre casamento, as pessoas dizem que quando vai casar, um diz para o outro, meu bem e meu bem. Né? Meu bem para a esposa, para o futuro esposo, e meu bem para a futura esposa. Quando começam as brigas, aí eles começam a dizer assim, meus bens. Passa de meu bem para meus bens. E a gente brincava e dizia, tem gente que não contraía um matrimônio, contraía um patrimônio, porque ele casava por interesse financeiro e ele contraía um patrimônio. Ou a mulher casava com um rico, ou o indivíduo casava com uma mulher rica. Tem aquele outro que é o que a gente chama de um arranjo emocional, que o indivíduo está ali para satisfazer o outro, seja sexual, seja afetivo. E aí sai aquela frase, né? Que o casamento dura enquanto o amor dure. Ou seja, está só na emoção. Aí, com um ano acaba. Já teve casamento na lua de mel, o indivíduo viajou na lua de mel quando voltou tinha acabado. Já imaginou isso? Você casa, vai para a lua de mel, quando volta acabou o casamento. Não, nós estamos querendo anunciar que nós estamos nos separando. E tem aquele outro que é a parceria por interesse. O indivíduo casa por interesse. Ou seja, pela conveniência do momento, pela conveniência daquela pessoa. E a gente vê isso em rede social o tempo todo. O indivíduo casou por conveniência, por interesse. Então, essas situações, né, ou essa observação dessa realidade, pelo menos nesses 3 exemplos, existem outros, reduz o casamento a quê, meus irmãos? Apenas a uma questão jurídica. Está lá um contrato de casamento, casou e, por exemplo, tem um caso que eu vi interessante, sempre com um jogador de futebol. Interessante, né? O indivíduo casou com a mulher. Quando passou um ano, a mulher quis separar. E a mulher entrou na justiça pedindo metade dos bens dele. Aí ela descobre que o marido não tinha bem nenhum. Todos os bens que ele tinha, tudo era o nome da mãe. Ou seja, ela casou no interesse dele, no dinheiro. E você olha para a moça e diz, rapaz, que moça bonita. E você olha para o rapaz e diz, rapaz, que bicho feio. Só está atrás para dinheiro, não tem outra explicação. Aí depois de um ano você descobre. A questão do interesse, né? Eu vou poder ter uma aposentadoria, né? Vamos dizer assim, né? E tem a questão psicológica das pessoas que dizem que estão apaixonadas e você vê todo mundo casando. E tem gente que está apaixonado por 3 ao mesmo tempo, né? Por 5, né? Teve um caso agora que um rapaz ele tem 6 mulheres. E elas foram entrevistadas e elas dizem que todos convivem bem na mesma casa, ninguém tem ciúme de ninguém e cada um sabe exatamente o devido lugar e o fulano atende às 6. E dizem que é amor. E tem aquele que é o casamento pela utilidade do outro. O indivíduo é famoso ou tem dinheiro. Quando, na maioria das vezes, o amor é tratado apenas como um sentimento e não existe um pacto no casamento, por isso que pergunta assim, você tem que ser fiel na saúde e na doença. Eu conheço o caso de quando o indivíduo adoeceu, a mulher abandonou. A mulher abandonou. O indivíduo adoeceu, a mulher abandonou. O pacto está ali quando você estiver rico ou estiver pobre, quando você tiver comida e não tiver comida.
Tem um caso pitoresco que aconteceu com a minha mãe, ela me contou essa semana. Eu estava conversando negócio de casamento, ela disse: meu filho, quando eu casei com seu pai, a gente era muito pobre, né? E realmente era, porque lá em casa não tinha porta. A porta era o fundo do guarda-roupa, a porta da casa. E aquelas cortinas, né? Eles colocavam na janela, não tinha vidro, e era assim a casa. Não tinha reboco, era tijolo aparente, um cimento crespo. Né? Aí minha mãe dizia, aí meu pai dizia: olha, minha filha, você quer casar comigo? Ela dizia: eu quero. Olha, veja que eu não tenho nada, né? Meu pai era barbeiro, né? E aí minha mãe disse: não, meu filho, você perrou que até debaixo da porta ele vai junto. Aí passou, né? Meu pai construiu a casa, trabalhando, né? E aí um belo dia ele colocou laje na casa, que era o sonho da gente colocar laje na casa. Depois de quantos anos de casado? Depois de quase 20 anos de casado. Aí casa com laje esquenta muito, né? Aí um belo dia, minha mãe chegou para o meu pai e disse: olha, está muito quente, não dá para comprar um ar-condicionado não. Aí meu pai disse: está vendo, quando era para casar, disse que até para debaixo da ponte, não reclamava de nada. E agora, no mínimo calor que está fazendo, que é nem ventilador, que é um ar-condicionado. Aí minha mãe começou a rir, meu pai começou a rir, meu pai comprou um ar-condicionado. Essa foi bom, porque ele comprou para ele e comprou para a gente, né? Foi aí que a gente começou a dormir no ar-condicionado, porque a gente dormia no ventilador, era um calor. Porque quando é telha não, né? Ventila, passa a friazinha da noite, passa pelas telhas, aí você consegue dormir. Né? Então, havia um pacto. Né? Havia um pacto. Minha mãe só, vamos dizer, foi separada do meu pai quando ele morreu. E por que pareça, hoje faz 12 anos. Né? Foi no dia de hoje que ele terminou sendo sepultado. E eu estou fazendo, 11 anos, eu estou fazendo 12 de ordenação hoje. E coincidiu os dias, né? 12 anos de ordenação e dele de morte. Mas tinha um pacto. O pacto era tão forte que até hoje muitas coisas que minha mãe vai decidir, ela pensa naquilo que meu pai falava. Rapaz, se teu pai estivesse aqui, ele ia fazer assim, assim, assim. Então isso é o quê? Isso é um pacto. Quando não há um pacto no casamento, o casamento acaba. Paulo aí vem e está escrevendo aos cristãos de Éfeso para apresentar uma visão diferente do que era na época. E que na época era rígido demais e agora é flexibilizado demais. Mas Paulo fala tanto para aquela época como para a época de hoje. Na época de Paulo, o homem era considerado detentor de todos os poderes dentro do lar. Tinha um termo grego chamado paterfamilia. Né? É dessa palavra pater que vem, que é pai, ou pai de família. Ele se divide em todos os poderes. A mulher era quase um objeto, era como fosse um patrimônio. Aí Paulo, nesta época, vem com a visão bíblica de casamento falando o quê? Que o casamento tem duas grandes dimensões bíblicas. No casamento, Paulo diz: olha, ele tem duas dimensões bíblicas dentro dele. Uma vinda da criação, porque Deus, quando criou, disse o quê? Vão deixar pai e mãe, e vocês vão se tornar uma carne só, e vocês vão constituir uma família e vão gerar filhos. E o outro é quando Paulo fala da redenção. Ele diz: olha, o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Ou seja, está aí o mistério que Paulo fala dessa relação do casamento. Então, esse mistério é profundo que Paulo fala no texto, porque ele diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, essa declaração de Paulo, ela ultrapassa o próprio conceito de casamento. Ou seja, casamento não é uma instituição social. Não é uma instituição que o homem diz: olha, para a gente não ficar sozinho, vamos criar alguma forma de arranjo e vamos dar o nome de casamento. Não.
casamento é um reflexo desse pacto que Deus tem com o homem e que se revela por meio de Jesus e a sua igreja. É tanto que chamam a igreja de quê? A Bíblia chama a igreja de noiva. E diz que é noiva do Cordeiro. E diz que Jesus, quando voltar, não diz assim, ele vem buscar a igreja, ele vem buscar a sua noiva. Então, ele usa esse exemplo de casamento para mostrar que o casamento na perspectiva bíblica não é apenas um arranjo, vamos dizer assim, social para organizar a vida. Olha, eu moro com meus pais, ela mora com os pais dela, agora nós vamos nos juntar porque a gente quer ficar juntos só. Não. O casamento, segundo Paulo, e a primeira lição que vocês têm que aprender, que nós vamos aprender hoje, o casamento foi criado para revelar o próprio Evangelho. O casamento ele existe para revelar o Evangelho. Pensa bem, quando a gente vai olhar cuidadosamente essa parte, esse texto, a gente percebe que Deus está falando sobre, e Paulo também está falando sobre, a relação entre homem e mulher. E quando se fala em relação, também se envolve o conceito de justiça. Então a justiça aqui é a justiça de Deus no relacionamento entre homem e mulher. Por essa razão, diz assim Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Está lá, escrito em Efésios 5:31. E também, isso está lá em Gênesis 2:24. Ou seja, Paulo conhecia esse texto de Gênesis 2:24 e diz, olha, o casamento é um mistério entre Cristo e a igreja, e também entre homem e mulher. Então, o apóstolo está dizendo o quê? Que há um detalhe importante aqui. E o detalhe é, o casamento não nasce de uma expressão humana. Não, o casamento não nasceu da expressão da cultura do homem, ou seja, do desejo do homem de fazer um arranjo. Vou dar um exemplo de um arranjo que o homem faz, criado pela cultura. Quando alguém vai abrir, pronto, o caso da igreja mesmo. O que a gente faz na igreja? A gente se reúne, vai para uma sessão. Numa sessão a gente diz, olha, nós vamos botar agora o nosso novo estatuto. Esse estatuto, qual o objetivo dele? A gente tirar uma certidão de pessoa jurídica. Esse conceito de pessoa jurídica, isso é uma ficção jurídica, ou seja, isso não existe. A pessoa jurídica é algo que a gente pega. É uma criação humana para representar uma realidade. Tem a pessoa física, que somos cada um de nós, e tem a pessoa jurídica, que é um conceito jurídico para representar o quê? Na maioria das vezes, uma organização que envolve muitas pessoas. Então, o casamento não é uma criação do homem. Paulo está dizendo que é uma ordem dada pelo próprio Deus. E o princípio começa sendo qual? Primeiro princípio do casamento, o princípio da separação. Paulo diz assim, e Gênesis também diz, deixará pai e mãe. Então, vai ter que separar mulher e o marido. O casamento vai criar o quê? Uma nova unidade familiar. Então, surge o que agora? Se é para deixar pai e mãe, vai surgir um matrimônio, um casamento, e surgir um novo lar. Então o princípio da separação faz com que surja o que? Um novo lar. E quando se casa, meus irmãos, se casa para construir-se uma nova identidade. O novo lar é uma nova identidade, que muitas vezes vai ser a junção das regras que eu trago da minha casa e a minha esposa traz da casa dela, por exemplo. Ou o marido traz da casa dele e a esposa traz da casa dela. E aí vai surgir uma nova configuração de lar. Ou seja,
tem que se ter uma nova identidade. Quando esse princípio de separação diz o seguinte: você não pode mais permanecer preso a interferências externas, como de pai, de familiar ou de amigos. Por isso que eu sempre digo, quando você tem um problema em casa, você chega e conta para os outros, sai contando na rua, não sai. O princípio é esse, o princípio da proteção. Separa, novo lar, cria sua identidade e se protege essa identidade. E aí, quando não se protege, o que é que acontece? Muitos conflitos conjugais acontecem. Sogras que querem interferir no casamento, sogro, cunhado, cunhada. E se você não der limite, você vai ter problema no seu casamento. O segundo princípio é o princípio da união, da unidade. O primeiro é da separação, o segundo da unidade. Ou seja, o texto diz assim: unir-se-á a sua mulher. O que é que esse verbo aqui, esse verbo unir, quer dizer? Quando a gente olha para Gênesis, ele significa algo que adere firmemente ao outro. Algo que adere firmemente ao outro e não solta mais. Não é algo que é superficial, que você encosta e se solta, não. É algo que vai grudar um no outro e não solta mais. Ou seja, surge então um vínculo permanente. Primeiro é o princípio da separação, depois o princípio da unidade. E se o casamento não tem essa unidade, ele não se sustenta pela emoção, pelo sentimento, pelo amor, ou pelo interesse. Eu conheci um casal que o rapaz teve a seguinte colocação quando o casamento acabou. Disse: olha, eu tentei, mas o amor acabou e eu ainda aguentei um ano porque só ficou o interesse. Só ficou o interesse. Então, a emoção não sustenta casamento. Ele só se sustenta por uma aliança estabelecida por ambos. As pessoas não casam, eu sempre digo: olha, você não casa para obter patrimônio, mas o patrimônio é consequência do casamento. Você vai aumentando o patrimônio, vai aumentando sua casa, vai melhorando, compra um carro, porque é o objetivo da família, não é o objetivo particular seu. Então, a separação e a unidade faz com que o casamento se tenha, porque há essa aliança fortalecida, né? Então tem a união. E depois tem essa unidade que é de uma só carne. E aqui essa união, ela envolve 3 dimensões. É uma união física, uma união emocional e uma união espiritual. Quando falta um desses pontos, uma dessas dimensões, o casamento tende ao fracasso. O casamento tem que estar solidificado em 3 pilares: a união física, emocional e espiritual. Então, tem casos em que o indivíduo tem união física, mas não tem união emocional e nem espiritual. O casamento vai acabar. Porque o físico, pela própria condição de queda do homem, pela própria natureza, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai envelhecer, as rugas vão surgir, as deformidades no corpo vão aparecer, todo tipo de coisa vai aparecer. E aquela beleza que você via na juventude já não vai ver mais, de ambos os lados. Hoje o pessoal ainda faz atividade física, né?
faz academia, faz harmonização facial, faz cirurgia plástica para tentar manter o físico, mas uma hora não consegue. O físico não vai se manter para sempre dessa maneira. E tem gente que às vezes faz e dá errado. Então, a união física não sustenta. O emocional, se não houver equilíbrio emocional, o casamento também acaba. E na maioria das vezes o equilíbrio emocional é que mata o casamento. Por quê? Porque é no equilíbrio emocional que as pessoas podem dialogar. Casamento que não é um diálogo, ele tem a tendência natural a se deteriorar para acabar. E pense bem, o diálogo no seguinte sentido, é diálogo com propósito. É diálogo com propósito. E o propósito não é de acontecer um vencedor, como eu preguei a semana passada e retrasada. O casamento não é um campo de disputa, é um campo de cooperação, dois cooperando. Então são duas vidas, duas histórias que começam a criar uma história comum. É nisso que o casamento revela essa justiça criacional de Deus, ou seja, criou-se um novo lado. Aí vem os filhos, depois dos filhos vem os netos, depois vem os bisnetos. Então, essa organização familiar, ela, dentro da visão bíblica, ela vai ser marcada pelo quê? Pela comunhão e pela fidelidade. O interessante é que Paulo conduz o texto para uma passagem que é o centro dessa perícope, que é esse pequeno trecho que eu estou expondo hoje, que é o versículo 32, diz assim: este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Eis que deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. E aqui a gente está encontrando o quê? Uma verdade doutrinária que está sustentando todo esse texto aqui. E também nos faz entender ele, junto com o versículo 21, quando diz assim: sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. E grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, esse casamento. O casamento é um mistério. É uma revelação de um mistério. E mistério aqui, viu, gente? Que é bom vocês aprendam isso, tá? O que eu vou dizer agora, para não esquecer nunca mais. Tem gente que pode usar essa palavra, né? Não, isso é mistério, isso é um mistério. Mas o mistério que Paulo está falando aqui não é algo que é incompreensível, não. Pelo contrário, o mistério é uma verdade divina que estava oculta e que foi revelada. Então Paulo está dizendo, ó, o casamento é um canal para propagação da justiça do reino. É um canal para a propagação do Evangelho de Cristo. É um canal para demonstrar graça. É um canal que vai demonstrar misericórdia. É um canal que vai demonstrar o amor, mesmo com o indivíduo em dificuldade, mas o casamento se sustenta. É um canal onde as pessoas estarão juntas. Aconteça o que acontecer, não há como separar. É exatamente esse amor de Cristo com a igreja. Nada nos separa do amor de Deus. Então nada pode separar o amor da mulher do marido e do marido pela esposa. Então essa verdade oculta foi revelada. E quando a gente olha para esse texto, vê que Paulo está dizendo, olha, o casamento é muito maior do que a gente imagina. O casamento aponta para algo muito maior. Qual é algo muito maior? Ele faz a analogia do casamento com a redenção do homem. É tanto que ele diz, olha, o marido representa Cristo e a esposa simboliza a igreja. E o amor entre os dois reflete o quê? O amor redentor de Cristo. Então, o casamento passa a ser o quê? Um sinal visível dessa união espiritual entre Cristo e a igreja.
É por isso que casamento não pode acabar. Mas acaba. E a gente viu por quê. Alguns motivos no começo. Todos nós podemos passar por um momento desse. E o casamento está em dificuldade e terminar acabando. Porque alguns dos princípios que eram para ter sido semeados no casamento não foram. Então, o casamento é um sinal visível dessa união espiritual. Se ele é um sinal visível, o casamento passa a ser o que, meus irmãos? Passa a ser o que eu chamo de uma parábola viva. Jesus não contava as parábolas, não dava os exemplos. Olha, certo dia, passando pela estrada, ia um homem, e aí o salteador veio, roubou ele, bateu nele, espancou ele e deixou ele quase sendo morto à beira da estrada. Aí passou o sacerdote, olhou para ele assim, mas ele é samaritano, ele não ajudou. Aí passou um levita, viu que era um samaritano, ele se odiava e também não ajudou. Aí passou um samaritano e aquele indivíduo lá era um judeu. Aí eu vou ajudar ele. Isso é uma parábola. E o que é que Paulo está dizendo? Olha, o casamento também é uma parábola. Uma parábola desse mistério da redenção, dessa união, dessa unidade, em que o casamento, com essa coisa de os dois tornarem uma só carne, isso é a representação dessa unidade, para os nossos olhos poderem compreender, dessa relação de Cristo com a igreja. Então, Paulo chega ao fim e diz assim: cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trata o marido com todo respeito. Então, Paulo, nesse versículo 33, está falando o quê? De uma dimensão ética no casamento, que é primeiro o amor sacrificial. E o verbo usado aqui, que em grego seria ágape, é o mesmo verbo, é a mesma palavra usada para descrever o amor de Cristo. Não é interessante? Paulo usa a mesma palavra. O amor de Cristo pela igreja, o homem tem que ter o mesmo amor pela esposa. Viram que não é um amor emocional? Ah, eu sou apaixonado. Você pode ter paixão. Você pode sentir o maior desejo pela sua esposa. Ela pode não ser mais aquela, vamos dizer assim, aquela jovem lá dos 20, 25 anos quando você casou, mas ela está com 70 anos, com 80 anos, você acha ela linda e maravilhosa. E você sente desejo por ela. Ele não está falando só disso, ele está falando de algo que é muito maior, que é um amor sacrificial, onde você sacrifica os seus próprios interesses em prol da esposa. Vou dar um exemplo. Imagina que você quer comprar um carro, aí você lutou a vida toda trabalhando e disse: rapaz, eu tenho um sonho de comprar tal carro. Aí você vai na concessionária, olha para o carro, acha o carro lindo, diz: rapaz, é um sonho ter esse carro. Desde criança eu tenho um sonho de ter esse carro. Ou, por exemplo, uma moto, que muitos homens gostam de moto, né? Vamos imaginar que seja uma moto. O sonho é ter uma moto. Eu quero uma moto dessa de 1000 cilindradas, essas motos enormes, né? Mas quando você chega em casa e você olha para a situação de casa, aí vê, por exemplo, que em casa está faltando outras coisas. Aí sua esposa diz: meu filho, olha só, eu não estou mais conseguindo dar conta de lavar as roupas. Eu já estou sentindo dor nos braços. Eu já estou sentindo dor nas costas. E eu estou precisando fazer um tratamento. Aí eu fui no médico, o médico disse que eu tenho que fazer fisioterapia. O médico disse que eu tenho que comprar um material especial para eu usar por causa da minha coluna. E provavelmente eu vai ter que arrumar alguém para me ajudar aqui, por um período. Aí o cara pensa o quê? Rapaz, eu vou deixar de comprar minha moto, porque eu não tenho esse ano todo trabalhando. Primeiro que o dinheiro é meu. Quem ganhou fui eu. Né? Pode pensar assim. Aí diz: não, o problema dela, de saúde dela, eu vou comprar. É como aquele caso do indivíduo que muitas vezes não tem uma casa para morar, ele vive de aluguel. Mas ele, em vez de
tentar comprar uma casa, ele vai comprar um carro caro. Paulo está falando de sacrifício nesse sentido. Você vai fazer um sacrifício pela sua família. Esse é o amor sacrificial. Então Paulo está dizendo que esse amor envolve o quê? O compromisso com o bem do outro. E o interessante é que na submissão da esposa ao marido, ela também busca o bem dele. Então, o que é que está acontecendo no casamento? Uma relação de sacrifício. Cada um sacrificando seu interesse pessoal. Com qual objetivo? De sempre manter a harmonia, o equilíbrio e a paz. E, se possível, sempre estar restaurando o casamento, aquela condição inicial de quando tudo começou. Então, o casamento vai se tornar um espaço de quê? Da demonstração daquilo que eu chamei de parábola bíblica do Evangelho. A justiça de Deus está ali, acontecendo o tempo todo, porque o que é justo e honesto é aquilo que tem que ser feito. E se o homem vê que a esposa precisa, ele diz, olha, já que eu vai ter que fazer, vou ter que comprar uma máquina de lavar, eu vou tratar alguém para vir passar a roupa, e o dinheiro que eu tenho, isso aqui é para comprar essa moto, já não vou mais comprar essa moto. Vou ter que guardar esse dinheiro para tratar da minha esposa até que ela melhore. Quando ela melhorar, eu conseguir juntar dinheiro novamente, eu vou e compro. E eu ainda digo para ela, minha filha, esse dinheiro aqui eu ia usar para comprar uma moto. Mas já que está acontecendo isso, eu vou comprar essa máquina e lavar para você aqui para casa. Vou contratar uma pessoa para vir passar as roupas. Veja uma pessoa para poder vir aqui cozinhar. Ou alguém para vir uma vez por semana, né? Para preparar a comida, porque tem gente hoje que faz isso, né? Vai na casa, prepara a comida a semana todinha e congela a comida, por exemplo. Então, numa situação assim, o que é que vai surgir e tem que ser estimulado o respeito. A esposa respeitar o sacrifício do marido. Porque tem esposa que não reconhece o sacrifício do marido. Tem esposa que, por mais que o marido faça, eu já escutei histórias aqui de pessoas que visitaram a igreja conversando comigo, e você fica olhando assim, mas não reconhece o que você fez, não reconhece. Isso é, realmente, infelizmente, isso acontece. Eu estou falando dentro da igreja, não estou nem falando fora. Então a esposa é chamada a tratar o marido com respeito, e envolve o respeito ao que Paulo está chamando de respeito aqui? Honrar o marido, reconhecer o marido, o que ele fez, o esforço que ele está fazendo, e a cooperação. Tanto quanto hoje, quando as mulheres trabalham, o marido reconheceu o esforço da esposa e ajudá-la naquilo que for possível. Né? Às vezes a esposa chega em casa cansada, você tem mais energia, porque o homem, queiram as mulheres ou não, mas o homem tem muita mais força física, tem muito mais energia, então ele pode fazer o quê? Eu estou cansado, mas eu não tenho condições de lavar ali os pratos e preparar uma janta para a minha esposa. Então esse amor, esse respeito vão fazer o quê? Vão tornar equilibrado o relacionamento com a vida conjugal. Então Paulo está chamando o quê? Está dizendo para cada um de nós, olha, na justiça de Deus, a lógica do casamento também está no serviço. Não está em quem manda. Lembra que Jesus disse, olha, eu vim para servir. Eu não vim para ser servido. Quando eles fizeram uma caminhada, aí chegaram os discípulos numa casa e sempre o mais novo lavava o pé de todo mundo. Aí Jesus pegou uma toalha, pegou um balde e foi lavar. E Pedro, não, o senhor não vai lavar não. Não, Pedro, se você não disser que eu vou lavar o seu pé, não tenho parte com você. Ah, não, então se eu for para lá para ter parte, lava o corpo todo. Como Jesus conhecia Pedro, sabia que Pedro ia negar lá na frente. Não, Pedro, esse foi exagero. Eu vou lavar só os pés. Eu vim para servir. E eu tenho que dar um exemplo para vocês. Então, a verdadeira grandeza dentro do casamento está no serviço. Em servir. Um servindo ao outro. Então a gente viu que o casamento é uma expressão da ordem da criação. O casamento é um símbolo
do mistério da redenção. E o casamento, dentro dele, tem que haver a prática dessa justiça do reino. E Paulo chama a atenção para que essa prática da justiça do reino aconteça, tem que haver o amor sacrificial do marido e o respeito da mulher, honrando, cooperando e tendo compromisso com ele. Então, juntando tudo isso, nós vamos ter o quê? O Evangelho de Cristo sendo pregado, sendo revelado dentro do casamento, tornando visível aquilo que Cristo quer com a igreja. Então, meus queridos, hoje a gente conseguiu entender um pouco o que é um casamento na visão cristã. Eu sei que para alguns pode ter sido surpresa, outros já devem ter uma noção. Mas, com a realidade que nós temos hoje, das pessoas buscando o seu próprio interesse acima de todos, acima do próprio interesse do casamento, nós infelizmente temos muitos casamentos acabando por conta disso. E cabe a cada um de nós se esforçar. E ainda tem um detalhe que eu vou dizer para você, tanto para a mulher como para o homem. A Bíblia não diz assim, olha, você deve se sacrificar pela sua mulher, somente se ela reconhecer o que você faz. A Bíblia não diz isso. Diz que o homem tem que se sacrificar pela igreja, ou pela esposa. Porque muitas vezes Cristo sacrificou-se pela igreja e a igreja não reconhece Cristo como deveria reconhecer. Do outro lado, a mesma coisa, a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, e muitas vezes ela é submissa ao marido, mas o marido não ama ela como sacrifício. E a Bíblia não diz, olha, você só deve ser submissa a ele quando ele for a expressão do amor de Deus dentro de casa. Sabe por que ele diz isso? Porque cada um de nós temos que agir com testemunho próprio, ou seja, cada um tem que dar o seu próprio testemunho, cumprir a sua parte. Se o outro não cumpre a parte dele, é problema dele. Deus, na sua imensa sabedoria e justiça, há de honrar você, seja homem, seja marido, ou seja esposa. Tá certo? Amém? Vamos orar para a gente poder encerrar.